Olá, eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Estou aqui recebendo a doutora Jéssica Nunes, que veio já aqui conversar com a gente, contou sobre a história dela, sobre todo o processo de ter morado na Suíça, nos Estados Unidos, está aqui em Portugal, é advogada em Portugal. Doutora Jéssica, muito obrigada pelo seu tempo aqui, dividir a sua experiência conosco, viu? Prazer é todo meu, gente. Estou muito feliz de estar aqui novamente e vamos conversar mais. Ótimo. O assunto que eu trouxe hoje aqui, eu tenho recebido bastante aqui nos comentários de pessoas brasileiros, portugueses, que moram aqui em Portugal e que querem ter acesso aí ao visto, visitar os Estados Unidos, a turismo, ou para fazer estudo, trabalho. E aí eu falei, eu preciso trazer alguém que saiba falar sobre isso, porque tem muita dúvida rolando. Eu posso tirar visto, mesmo de turismo aqui em Portugal, tem que voltar para o Brasil? Quem é que pode isso? Se eu tiver a nacionalidade, muda alguma coisa? Então, tudo isso a doutora Jéssica vai responder para a gente aqui agora. Então, doutor, posso chamar de Jéssica, né? Tão Pode, nova, por favor. Pode, por favor. Sou muito já nova, me sinto gente. íntima. Pode chamar de Então, Jéssica, sim. Jéssica, vamos falar aí, quem está aqui em Portugal, quem mora aqui em Portugal, seja brasileiro, seja português, para entrada nos Estados Unidos, precisa de visto? Tá, vamos lá. Eu até comentei no último vídeo, né? Quem não viu, né, sabe que eu já fui para os Estados Unidos também. E a minha ideia, quando eu vim para Portugal, na verdade, era Estados Unidos. Então, eu pensei, vou para os Estados Unidos. E na época eu percebi que eu já tinha visto, eu já tinha conseguido visto, mas meu marido não ia conseguir. Então, eu calculei, vi os requisitos e percebi que talvez para ele fosse um pouco mais difícil, né? E o porquê de eu estar falando isso? Porque acaba que existe muito uma recusa, né, de visto americano e tudo mais, todo mundo sabe, muita gente passa por isso. Eu também tenho muitos seguidores que falam, Jéssica, eu tô aqui no Brasil, meu sonho era para os Estados Unidos, eu tive o visto negado e tô pensando em ir para Portugal, né, sabendo que Portugal aí tem alguns vistos e sabendo que talvez eu me encaixaria em algum deles. E aí ocorre que, né? Aí vem a dúvida que a Ana falou, que é essa história de Jéssica, eu moro em Portugal ou moro no Brasil, como que eu faço para os Estados Unidos e tudo mais? A primeira pergunta que eu faço, que é uma coisa interessante da gente falar, é se a pessoa tem ou não a dupla nacionalidade. Por que isso? Porque quando a pessoa fala, Jéssica, eu sou brasileiro e moro em Portugal, e ela não fala se ela tem ou não um passaporte português, né? Seja por tempo de residência, ou por ser descendente de um português, ou filho, neto, enfim, cônjuge e tudo mais, de português, a gente sabe que tem um passaporte português. Então é diferente. Um brasileiro, ele tem que fazer um visto, né, de turismo para os Estados Unidos. Já o português, ou, enfim, a pessoa que tem a dupla nacionalidade, ela é portuguesa, então, vamos supor que eu tenha a nacionalidade portuguesa. Eu não preciso fazer o visto de turismo. Existe, né, um portal, eu brinco que é um portal secreto, que permite que quem tem a nacionalidade portuguesa possa fazer apenas preencher algum formulário, né, que se chama ESTA, né, ESTA, né, esta, enfim, cada um chama de uma maneira. E esse formulário permite que o português vá para os Estados Unidos a turismo sem precisar fazer um visto. Isso é importante, isso é muito importante. Então, quando você fala para mim que você mora em Portugal, a primeira pergunta é, tá, você mora em Portugal sem nacionalidade ou com nacionalidade? Se falar para mim que é com nacionalidade portuguesa, então a gente já sabe que você não precisa de visto para ir para os Estados Unidos a turismo, tá? Lembrando que eu estou falando a turismo. A turismo. Então, quem é português pode ir para os Estados Unidos apenas preenchendo lá esse formulário, a gente faz isso online mesmo, preenche, coloca os nomes, as informações necessárias, e ok, essa pessoa já pode ir para os Estados Unidos a turismo depois que tiver esse formulário preenchido e tudo mais. Então, é bem mais fácil. Bom saber. Agora, Tá. se eu estou em Portugal, mas eu não tenho a nacionalidade portuguesa, aí tem que ir para o processo do aí visto. a gente Até tem... para entrar turismo, até para, eu vou lá passear, vou ver a Estátua da Liberdade, tem que ter um visto. Isso. Aí, se você é brasileiro, você precisa de um visto. E aí a pergunta que muitos fazem, tá, Jéssica, mas eu estou em manifestação de interesse, como que funciona isso? Primeiro, se você está em manifestação de interesse, você não pode sair de Portugal. Então, já vamos esperar que você tenha um título de residência para a gente poder falar sobre ir para os Estados Unidos ou não, tá? Aguenta um pouquinho, vamos esperar os 2 anos, depois a gente consegue fazer alguma coisa nisso.
Agora, quem tem a autorização de residência, seja por, enfim, por qualquer um outro artigo e tem a autorização de residência, você pode fazer um visto de turismo aqui em Portugal. Então, a gente faz o visto. Eu gosto sempre, algumas pessoas falam, eu faço e tudo mais. Eu indico sempre você consultar um advogado, porque aí ele vai ver os seus requisitos, vai ver certinho como preencher e tudo mais. Isso, eu já dei uma olhada por lá e, assim, é um formulário complexo, né? Assim, muitas pessoas pediram recomendação aqui nos comentários, Ana, quem se indica que faça essa assessoria? Porque realmente, assim, dá para fazer sozinho? Um monte de gente consegue, mas não é tão simples ali o preenchimento, né? Não é simples e mais, né? É o que eu falo, a importância de você ter uma pessoa que tem experiência no que está fazendo. Porque, por exemplo, se você me contata, por exemplo, um advogado, por exemplo, eu, se você fala, Jéssica, faz isso aqui, e eu já fiz vários, eu sei exatamente como precisa ser preenchido para ser, né? Eu não vou falar aprovado, porque eu não posso garantir que nada seja aprovado, mas para que seja mais próximo do que eles tendem a aprovar. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu pegar uma pessoa que não sabe, nunca fez, e aí às vezes eu já vi pessoas que confundiram apelido, então coloca, apelido, meu nome é Ana, meu apelido é Aninha, então coloca lá. Então são coisas simples que às vezes você não sabe nem só para colocar aqui é o sobrenome, né? Então. Exato, então são coisas simples que você precisa saber. E às vezes acaba que as pessoas não sabem, também não tem obrigação nenhuma. Por isso, eu sempre aconselho você consultar um advogado para fazer isso. Porque aí ele vai saber direcionar, vai saber fazer tudo certinho, aprovando o seu visto, aí você pode ir para os Estados Unidos mais tranquilo. Certo. Então, uma coisa que você já disse aí quem tem nacionalidade, no caso, é só nacionalidade portuguesa, vale qualquer nacionalidade europeia? Não, é europeia, né? Então, se você tiver nacionalidade italiana também, por aí vai. Ótimo, aí não precisa de visto para turismo, para entrada nos Estados Unidos, pode pedir e fazer só essa autorização para entrada. Agora, se você é brasileiro, não tem nacionalidade, está aqui em Portugal morando, já com o seu título de residência, pode pedir o visto. Se você ainda está no processo de manifestação de interesse, tem que aguardar ter o seu título de residência aqui em Portugal para poder pedir o visto e ir para os Estados Unidos, certo? Falei tudo certinho? Isso mesmo. E aí, uma coisa que é uma dúvida que eu tenho, que eu recebo muito sobre isso, as pessoas falam assim, tá, Jéssica, eu tô aqui em Portugal com autorização de residência, já fazem uns 5, 6 anos que eu tô aqui em Portugal, e eu tô pretendendo ir para os Estados Unidos. Então, eu vou fazer o meu visto. E aí que é a chave, né? Porque se você está em Portugal há mais de 5 anos com autorização de residência, o mais interessante seria primeiro você pedir a sua nacionalidade portuguesa por tempo de residência. E aí você muita evita... gente que não sabe esse benefício, nesse direito. Não sabe. Você tem que estar 5 anos legalmente aqui em Portugal, né? A partir do momento que você tem seu título de residência, tudo certinho, começa ali a contar o tempo, e aí, tendo 5 anos, você vai pedir, então, a sua nacionalidade portuguesa. Exato. E aí, com a nacionalidade portuguesa, você não vai precisar do visto. A gente vai ali para aquela primeira opção que eu falei para vocês, que é preencher esse formulário e tudo mais. Então, é algumas facilidades que um advogado sempre vai saber te dizer melhor. Então, ele vai olhar para o seu caso e vai falar, por exemplo, eu tô aqui, mas eu sou casada com um português. Então, peraí, vamos fazer sua nacionalidade pelo casamento primeiro. Se você pretende ir para depois, você, né, organiza, igual eu falei, planeja e depois executa. Conhecer ali o perfil, quem é que está pedindo, porque às vezes a pessoa fala, eu quero ir, mas tem todo esse histórico, né? Se você sabe que a pessoa ali é casada com um português, talvez seja mais rápido, mais fácil você pedir ali a nacionalidade para a pessoa, para depois, então, nem precisar do visto a turismo dos Estados Unidos. São coisas que é muito difícil a gente, que não é advogado, saber essa situação, né? Então, quem está lidando dia a dia com isso, vai poder orientar muito melhor, né? Eu vejo também muita gente que fala, Jéssica, meu sonho é ir para os Estados Unidos, então eu vou para Portugal, vou morar em Portugal, vou empreender em Portugal, vou ficar em Portugal por um tempo, depois que eu pegar minha nacionalidade, eu vou para lá. Até porque a gente sabe também que essa recusa do visto e tudo mais acontece bastante, muita gente se preocupa, né, com o fato de saber que você pode ter o seu visto ali negado, e para quem tem o visto negado, é sempre interessante a gente analisar, tá, mas você sabe se não tem alguém ali que não era português na família, tem certeza, né, que as pessoas acabam falando, não tem, mas nunca viram, nunca olharam uma certidão, não tem. Então,
dá uma olhadinha. Se a sua ideia é Estados Unidos um dia, ou até Portugal, ou qualquer outro país, é legal você olhar para ver se você não tem ali um histórico, né? Que pode te permitir entrar, viver, morar. A gente sabe também que para morar, para quem é europeu, é diferente. Não vou me abordar muito nesse assunto, porque é um assunto bem amplo para a gente analisar, mas a gente sabe que para o português é sempre diferente. Então, é interessante você saber se, primeiramente, você não tem nacionalidade portuguesa ou direito a ela, e segundo, se com ela, qual que seria o seu benefício no que você deseja, seja para morar ou para turistar mesmo em qualquer país que seja, não só nos Estados Unidos. Certo. Aproveitando esse gancho aí da nacionalidade portuguesa, que eu sei que também é uma área que você fala bastante na rede social, tem propriedade para falar aí sobre a nacionalidade portuguesa, quem está ainda no Brasil, que sabe que tem ali um avô, né, um bisavô ainda, tem diferença se pede a nacionalidade ainda no Brasil, ou se vem aqui para Portugal com algum outro visto e depois pede a nacionalidade? A gente tem algum tempo aí nesse processo que se possa adiantar para a gente? Olha, no Brasil leva em média X meses, anos, como é que é, e aqui é diferente? Eu sempre falo para todo mundo que eu converso, eu falo, se o seu plano é vir para Portugal daqui 2, 3 anos, é agora que você tem que falar sobre essa nacionalidade portuguesa, o momento é hoje. Isso acontece porque alguns processos, né, não todos, mas alguns processos têm uma demora para julgar, né, então a gente entra com pedido rápido, mas para que ele seja julgado, né, demora bastante. Então, o que significa isso? Significa que, hoje em dia, se você tem um advogado em Portugal, ele pode entrar com o seu pedido de lá, então você não precisa ir para Portugal. Teve algumas alterações, né, que ocorreram na lei de nacionalidade, e uma delas também beneficiou o fato de você não precisar ir para Portugal para fazer esse pedido. Então, se você tem a ideia de ir para Portugal daqui a alguns anos, você contata um advogado português, que está em Portugal, ele vai entrar com seu pedido em Portugal, porque é muito mais rápido. Algumas pessoas falam, tá, Jéssica, eu posso entrar no Brasil. Só que o que acontece? O Brasil, ele fica com uma demanda e manda para Portugal, para um local específico, e aí a demora é muito maior. Entendeu? Então, um advogado abrindo o processo com um advogado que está habilitado aqui em Portugal, né? Quando você falar advogado português, pode ser um advogado brasileiro que está habilitado em Portugal, certo? Isso, pode sim. E aí pode fazer esse processo, ser responsável por esse processo, é um processo que anda mais rápido do que se fizer todo pelo Brasil. Muito mais rápido, muito mais rápido. Assim, eu já vi processos de filhos de 6, 7 meses e um processo de filho feito no Brasil 12, 15, né? Então, às vezes, se são 2 filhos, né? Então, você evita de fazer um processo de neto, faz de 2 filhos, você tem um processo de 1 ano, 2 filhos completos. E o de neto demora de 24 a 30 meses para ser concluído. Então, vale a pena. É uma coisa que vale realmente a pena. Principalmente se você pensa em sair do país. Por exemplo, Jéssica, minha estratégia é ir para Portugal daqui a 1 ano. E eu sou filha de um filho, né? Eu até brinco, filho de um filho. Então, o português está aqui, o filho do português está aqui, e a pessoa é filho. Então, a pessoa é neta, mas o filho está vivo. Então, ela é filha de um filho. Esse filho de um filho, ele pode fazer o da mãe dele, que vai sair mais rápido, e depois o dele, que vai sair mais rápido, porque o filho sempre sai mais rápido que o neto. Ao invés de ir direto para o neto, se você é o neto, faz primeiro da sua mãe, do seu pai, que é o filho de português, e aí depois você faz o seu processo, vai ser mais rápido do que fazendo como neto. Porque existem várias conservatórias que julgam processo de filhos e poucas que julgam processo de neto. Boa. O processo de neto, ele é o processo mais demorado. Então, é só se o filho não estiver vivo. Se o filho estiver vivo, faz de filho, por favor. Porque você vai perceber que é muito mais rápido. E com o advogado, que está em Portugal, é mais rápido ainda. Até porque não é só o pedido, né? A gente sabe que tem erros nas certidões, a gente sabe que em alguns casos a gente precisa... Uma coisinha, né? É muito diferente. Alguns casos, por exemplo, a pessoa casou, o português casou fora de Portugal, você vai precisar transcrever, que é um outro processo que precisa ser feito. Então, quem é leigo, quem não é do direito, não vai saber dizer quem que precisa ou não transcrever um casamento. Na teoria, né? Na teoria, todo mundo precisa transcrever. Mas você pode, o advogado vai saber te dizer, olha, vamos fazer o processo, no seu caso a gente já pode entrar, depois a gente transcreve e fazer um projeto de como fazer aquele processo sair mais rápido, e isso com certeza
quem não é do direito não sabe fazer. Muda tudo. Certo. Muda a gente tudo. já trouxe aqui no canal uma série de vídeos sobre nacionalidade portuguesa, minha playlist aqui, e eu convido, então, a doutora Jéssica para voltar outras vezes para a gente falar sobre isso, mas agora eu quero voltar um pouquinho ainda, então, sobre a questão de, eu tenho nacionalidade portuguesa, eu tenho autorização para entrar em mais países aí, como turista, né? Então, a gente citou aqui o caso dos Estados Unidos, mas tem outros países também que existe essa permissão, e aí eu não vou precisar de um visto de turismo, eu posso, então, fazer só um formulário, né, isso para entrada. Então, isso é uma das coisas que é um benefício muito grande aí para quem tem nacionalidade, né? Além de ser um benefício muito grande, é mais rápido, né? Então, eu já vi casos de pessoas que, Jéssica, eu preciso ir para os Estados Unidos amanhã, eu vou fazer um campeonato de, não sei, fisiculturismo. E preciso estar lá, assim. Se você não fez o visto, com todo esse processo que levam meses, né? No Brasil, a gente vê ali demorando muito, mas aqui em Portugal também não é dos mais rápidos. Ali. Eu já vi algumas coisas, ainda mais com essa questão da pandemia, eu já vi que está um processo que estão levando alguns meses para o visto de turismo, né? Sei lá visitar. Exatamente. Certo. Agora, quem está, então, no Brasil e já pediu um visto para os Estados Unidos, por exemplo, e teve o visto negado, pode pedir um visto para vir morar aqui em Portugal? Pode sim. Isso acontece bastante, na verdade. A maioria das pessoas que eu recebo assim, Jéssica, eu tive um visto negado para os Estados Unidos, e agora meu plano B é Portugal, então eu vou para Portugal, permaneço em Portugal também. Depois, quem sabe, pega uma nacionalidade, aí eu penso em ir para os Estados Unidos novamente, porque aí a gente sabe que tem a diferença de quem já se torna cidadão português depois de morar aqui. Então, é uma estratégia que as pessoas acabam fazendo bastante, e você pode sim, se você teve visto negado para os Estados Unidos. Não é um impeditivo, né? Não tem impeditivo de você fazer um visto para vir para Portugal, seja turismo, seja para empreender, aposentado, estudar, enfim, qualquer um desses você pode fazer sim. E para os Estados Unidos também, né? Então, se você fez e quer fazer novamente, você quer fazer daqui de Portugal, com a sua autorização de residência, você também pode tentar novamente. Se eu já fui negado aí no visto para os Estados Unidos, já passou um tempo, estou aqui em Portugal, por exemplo, eu posso tentar novamente o visto dos Estados Unidos, não tem problema? Pode sim. Ótimo, excelente. Doutora Jéssica, quero muito agradecer aqui a sua participação novamente no canal. Vou convidá-la, então, para voltar outras vezes, a gente falar mais sobre nacionalidade portuguesa, né? Tiveram aí essas mudanças esse ano, coisas aí interessantes para a gente trazer e voltar a falar sobre isso aqui no canal. Então, agradeço muitíssimo. Vou convidar todo mundo que está aí para olhar lá nas redes sociais da doutora Jéssica Nunes. Já fizemos um vídeo aí anterior aqui com ela, onde ela conta a história dela como imigrante. Então, vale muito a pena assistir. Doutora Jéssica, muito obrigada, viu, novamente. Obrigada, espero voltar em breve. Muito obrigada pelo convite, é sempre muito legal vir aqui falar um pouquinho, né? Até porque papo de imigrante é sempre assim, né? A gente sabe exatamente como que é muita coisa. Muitas dúvidas. Eu espero que você aí de casa tenha aí conseguido entender mais algumas coisas, né, do que estavam faltando. Deixa aqui para mim nos comentários quais os assuntos que você quer que a gente traga aqui no canal. Eu convido a doutora Jéssica para voltar aqui novamente. Muito obrigada, viu? Obrigada gente. Eu volto, prometo. Eu sou a Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau.